Olá, meu nome é Carlito Paes, sou pastor da Primeira Igreja Batista em São José dos Campos, São Paulo. Você acabou de adquirir esse DVD e eu quero parabenizá-lo por isto. Esta é uma rica ferramenta para abençoar a sua vida. Você vai assistir uma mensagem que foi pregada na Primeira Igreja Batista, seja através de um dos nossos pastores ou mesmo de um outro pastor convidado que trouxe a mensagem em uma das nossas celebrações. Deus vai falar com você através desta pregação. Abra sua mente, o seu coração e com fé receba a boa mensagem de Deus. Está escrito na palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo de número 3, verso de número 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução em justiça. Que esta palavra se cumpra na sua vida agora e que a mensagem de Deus seja um rico instrumento para abençoar a sua vida hoje. Meu conselho para você é que depois que você assista esse DVD, você doe esta mensagem para uma outra pessoa. E com isso, você vai ser canal de Deus para abençoar outras vidas e outras famílias. Então, assista agora com fé e receba a boa mensagem de Deus. Um grande desafio para a humanidade é você e eu entendermos que nós precisamos de ajuda para viver. Nós precisamos de algo superior a nós mesmos para que possamos viver o dia a dia. É difícil chegar nessa conclusão, porque nós somos treinados desde pequenos a sermos independentes, a sermos aqueles que vão escrever as nossas próprias histórias. A independência é algo que pulsa forte no nosso coração. Desde pequeno, nos contos, nos desenhos animados, a mensagem é antiga, porém atual. Eu tenho a força. Quem já ouviu essa expressão? Eu tenho essa força. Eu posso. Eu consigo. Eu vou dar um jeito. Eu coloquei aí algumas imagens de alguns desenhos para a gente lembrar que essa mensagem tem sido passada há muito tempo. Os mais antiguinhos aí vão lembrar. Vamos ver o primeiro aí. Olha esse aí. He-Man. Quem se lembra do He-Man? Pessoal velhinho aqui nessa noite, hein? Que é isso? He-Man. Tá bom, He-Man, já foi. Também temos aí a She-Ra. Olha isso, gente. Também temos Super-Homem, a Mulher Maravilha. Em homenagem aos adolescentes, temos o Chuck Norris. Esse cara, ele sai do chão e resolve tudo. Eu nunca vi. Ele é quase igual a Deus. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. O Chuck quase. Impressionante. O homem não morre nunca. Agora, nós somos levados a não só brincar com isso, na prática da nossa vida, bater assim a mão na mesa e dizer, eu resolvo, é comigo mesmo, eu dou um jeito. Tem gente que diz assim, ó, você sabe que eu sempre tenho os meus jeitinhos de resolver as coisas. E às vezes o camarada está afundando com esse discurso. A gente começa a se sentir herói, como essa foto aí, ó. Olha isso aí. E o meu amigo que está pregando lá no Campo Centro é outro personagem, ó. Põe o outro aí, olha aí, ó. Olha o ministro Douglas aí. A mensagem da sociedade é: somos deuses em potencial. Nós podemos. Isso é muito antigo. Isso nasceu na América do Norte, uma filosofia chamada positivismo, que tem duas frases chaves. A primeira,
você é produto do seu pensamento. Isso foi dito em 1890. Você é produto do seu pensamento. Mentaliza, imagina o que vai acontecer. E a outra, a felicidade e o bem-estar dependem principalmente e necessariamente de nós. Isso foi dito por Samuel em 1859. A versão do positivismo chegou aqui na década de 80 com Lair Ribeiro. O homem que ganhou dinheiro, dando palestra em tudo quanto é lugar, vendendo livro. E ele agora deu um upgrade. Agora ele deu uma reformulada na tese dele, que ele chama agora de sintonia. Mas no fundo é a mesma porca, você sabe o resto. Não resolve nada. Não resolve nada. Essa história de olharmos para nós mesmos e tentar buscar em nós mesmos forças e respostas não leva a lugar nenhum. Por quê? Porque por incrível que pareça, eu e você fomos feitos para sermos dirigidos, conduzidos, providos por uma força maior, que nós chamamos de Deus, que a nossa conexão com esse Deus só é possível por uma pessoa que nós chamamos Jesus Cristo de Nazaré. Não basta você ter consciência que você precisa melhorar. Não basta simplesmente se autoconhecer. Mas como você vai conseguir se desvencilhar de coisas que afetam você e os seus há anos? Como a essa altura do campeonato, com 50 anos de idade, parar de ir pescar e inventar mentira? Como? Você, esposo aí, sua esposa olha para você e diz assim: você sempre foi desse jeito? Quem ouviu isso esta semana? Não precisa levantar a mão. Se nós olharmos para nós mesmos, vamos ver que temos dificuldades emocionais, que temos conflitos internos, que carregamos mágoa no nosso coração, que alguns tipos de condutas, de vícios nos aprisionam. Temos fraquezas, precisamos admiti-las, mas também recorrer a um poder superior, Deus, para nos ajudar, de fato, a trilharmos o caminho da recuperação. Qual ou quais são as áreas que você precisa de recuperação? Eu digo as minhas. Eu preciso de recuperação na área do orgulho, religiosidade, timidez, sexualidade distorcida. E você? O que você precisa para que a sua vida seja melhor? Enquanto a vida há esperança. Não é possível que você vai morrer com o pessoal quando você está chegando e dizer assim, ó, nem adianta comentar, porque nisso ele não muda nunca. Até quando você, pai, mãe, vai dizer uma coisa para o seu filho e vai fazer outra? Até quando? E na hora H, pede respeito do filho e o filho não dá. Por quê? Porque você não educa com coerência. Você precisa dizer e fazer. Por que faz sentido essa série de mensagens? Porque nós temos dificuldades inerentes em nós, que chegaram até nós, às vezes arrombando a porta do nosso coração, enquanto éramos pequenos ainda. Ou talvez por más escolhas em uma fase da nossa vida. O fato é que você tem esse problema, essa dificuldade, mas esta noite eu quero que você se volte para Deus e seja então levado a um processo de cura e de restauração pessoal, porque não há nada que a presença de Jesus não possa curar.
Não há nada que a presença de Jesus não possa transformar. E você é alvo desse amor. Na cruz, Ele levou os seus pecados. Para quê? Para te dar uma vida melhor. Para você ter liberdade de fazer o que é certo. Para você conseguir amar até as pessoas que se apresentam como seus inimigos. Para você ganhar dinheiro e dividir. Para você ter liberdade de fazer o que é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu convido você a trilhar o caminho da recuperação. E hoje vamos falar do terceiro passo nesse caminho. E a palavra é compromisso. Meu terceiro passo. Olha o que diz o Salmo 40, versículo 4. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Passa o slide, por favor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Talvez você nunca tenha lido a Bíblia. Chegou a sua vez. Vamos ler juntos esse texto, por favor, volta. Vamos lá? Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. O texto não está dizendo que como é feliz o homem que põe a confiança em si mesmo. Isso é balela, não vai te levar para lugar nenhum. Como é feliz o homem que entende a sua fraqueza e coloca a esperança da sua vida em Deus, que é forte, que é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que é o grande eu sou, que é o Alfa e o Ômega, que é o princípio e o fim, que é o Criador e sustentador de todas as coisas. Como é feliz o homem que põe a sua confiança nesse Deus. Eu queria incentivar você a mais uma vez ser encorajado por um testemunho de alguém, para que você de fato assuma: eu preciso de recuperação e eu vou entrar nessa trilha. Deus vai me levar nessa trilha. Escutando mais uma vez um testemunho. Hoje nós vamos ouvir e ver o testemunho do nosso irmão Castilho. Veja que história bonita. Em Cristo Jesus em recuperação na área da sexualidade, vem de uma família de pais separados com várias complicações na área emocional, sentimental e sexual. No ano de 2007 eu conheci a Igreja Batista por um intermédio de um amigo. Eu vim na igreja sozinho, assisti um culto e durante a pregação Deus falou comigo, eu recebi Jesus na minha vida. Logo após isso, após um mês, eu me batizei e conheci o programa do Celebrando a Recuperação. E logo eu vi que eu tinha vários problemas na área sexual, sentimental, afetiva. E comecei a fazer todos os passos. No terceiro passo eu me deparei com o passo entrega. E nessa entrega eu tive que realmente entregar todas as áreas da minha vida para Jesus. E Jesus falou profundamente comigo: se você não entregar toda a sua vida para mim, não tem como eu fazer meia obra, meia libertação, meia transformação, meia cura. Eu quero você por completo na minha obra. E eu disse para Deus, falou assim: eu vou entregar realmente a minha vida e me render, né? Me entregar completamente. Aí, quando eu realmente me entreguei, eu comecei a provar que realmente Jesus começou a curar meu coração, me libertar de problemas na área da sexualidade. E eu experimentei várias coisas sobrenaturais de Deus. Hoje eu me sinto recuperado, liberto, para a honra e glória de Deus. Continuo o tratamento ainda, porque eu sei que Deus tem mais para fazer na minha vida. A mensagem que eu quero deixar é que venha para o Celebrando a Recuperação, faça uma visita. É um lugar onde você vai se recuperar, você vai entregar a sua vida na mão de Deus, como eu entreguei na minha. Eu entreguei, realmente fiz de sincero coração o passo entrega quando eu li um livro que se chama Doador de Sonhos. E no personagem do Doador de Sonhos, o personagem ele entrega a vida dele realmente para Deus, após Deus falar com ele. Mas eu não entreguei só os meus sonhos, aspirações, desejos para Deus. Deus falou assim: você vai também entregar os seus problemas para mim. E de fato, quando você entrega-se por completo, a entrega vem com os problemas e com os seus sonhos. Porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Eu vou te dar novos sonhos, uma nova vida. E realmente eu experimento hoje uma grande felicidade na minha vida de ser liberto
de ser curado, de ser bem resolvido hoje. E Deus me deu novos sonhos, novos caminhos, e hoje eu estou muito feliz, graças a Deus, recuperado para a honra e glória de Deus. Eu encorajo você a vir e vir participar do Celebrando a Recuperação, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Agradeço o silêncio de vocês. Obrigado. Quero receber o Castilho aqui em cima. Castilho, obrigado por esse testemunho tão inspirador. Jesus, pastor. Deus te abençoe. Quanto tempo você está nesse caminho da sua recuperação, Castilho? Estamos já aí há 3 anos nesse caminho da recuperação, para a honra e glória de Deus, liberto, livre para adorar a Deus, pertinho do Senhor, e não há nada que Deus não faça. A vida machuca, Deus cura e liberta. Uau! Obrigado pela sua inspiração. E o Castilho, ele fez até mais um pouco. Ele entrou no programa, no Ministério do Celebrando a Recuperação, que funciona toda sexta-feira, no auditório aqui ao lado, às 19h30, e depois nós dividimos para os grupos de apoio, dependendo da dependência específica de cada um. E o Castilho chegou ao nível de hoje ser líder de um dos grupos de apoio. E ele tem tido a coragem, porque ele sabe que Deus tem feito na vida dele, de compartilhar a sua experiência com outros. Aqui nessa igreja nós dizemos assim: uma dor curada vira ministério, para abençoar outras pessoas. Muito obrigado, Castilho. Eu quero orar com você, para que Deus continue sustentando a vida do Castilho, para que ele continue sendo essa inspiração para todos nós. Muito obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Obrigado porque o Senhor o tem sustentado até aqui, e a obra que o Senhor começou a fazer, o Senhor vai completar, porque o Senhor é um Deus de amor. Que ele dependa todos os dias de ti, e que cada dia seja vivido na plena presença do Senhor. Nós o abençoamos e obrigado por esse testemunho tão belo. Em teu nome, Jesus. Amém. Obrigado, Castilho. Em Mateus 11, 28, 30, é um texto belíssimo, que diz que o Senhor deseja carregar o nosso fardo, o nosso jugo, porque nele, em Jesus, nós vamos encontrar descanso para as nossas almas. Se você entrou aqui com a sua alma oprimida, com o coração bem apertado, cheio de dúvidas, hoje Jesus está dizendo: vinde a mim, deposite a sua fé em mim, porque eu quero dar descanso para a sua alma. Se é tão especial como vimos na vida do Castilho, você assumir as dificuldades que você tem e começar a trilhar o caminho da recuperação, se é tão excepcional isso, por que nós adiamos tanto começarmos esse caminho? Porque a gente deixa para depois, porque os anos passam e a gente tende a pensar que o tempo vai curar e resolver as coisas. O que impede nós assumirmos e começarmos de fato a trilha da nossa recuperação? O que pode impedir você de dar este passo, da entrega total para a ação de Deus na sua vida? Em primeiro lugar, anote aí, o orgulho. O orgulho. A Bíblia diz em Provérbios 18, 12, a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada, honrada. Deus, Ele pode agir em qualquer pessoa, desde que essa pessoa seja humilde e reconheça a necessidade da sua ação. Minha filha menor diz assim: quando uma pessoa se acha, ela diz assim, ó, fulano de tal é se achante. E Deus quer agir nesta noite, mas tem um monte de gente que Deus quer agir, quando Deus chega o anjo diz, é se achante. Larga de mão, não dá não. Tem gente que diz aqui nesta noite, eu estou no fundo do poço. Será? Você ainda continua criando planos para sair? Ou continua descendo, achando que mais fundo ainda você vai encontrar algo mágico para te tirar dessa situação? O fundo do poço
é quando você olha para baixo, não vê perspectiva nenhuma, assume e olha para cima e diz: Deus, eu me rendo a você. Esse é o fundo do poço. Nós temos um ministério chamado Ruas aqui na igreja. E esse ministério, há 4 anos, mais ou menos, trabalha com a população de rua, toda sexta de madrugada, para tirar literalmente essa gente da rua. É incrível. Faça essa experiência. Vem aqui por volta das 10 para sair com esse pessoal para a rua. É incrível. Os caras saem debaixo da coberta e dizem assim: eu não vou voltar para casa, eles não me merecem. Ô moço, que isso? Ex-médico, ex-advogado, ex, até ex-corintiano você acha nas ruas. Pessoal que de tanto sofrer tem limite. O cara muda de time. E o Sérgio Ivo, nosso irmão, que está se preparando para ser um dos nossos pastores, ele diz o seguinte: pastor, o que segura essa gente nessa condição é o orgulho. Talvez este seja o seu maior problema. Você é um se achante. Você não se toca. A situação está terrível. O pessoal está andando com placa já dentro da casa. Mentiroso, mentiroso. Você não muda. Por quê? Porque Deus, Ele precisa preencher um espaço no seu coração. Você tem um vazio dentro de você que só Deus pode preencher. Mas se estiver ocupado por orgulho, não adianta. Tem gente que diz assim: eu sou bem sucedido na minha vida profissional e acadêmica. E daí? É só uma parte. Só uma parte. Você não veio aqui para ser o engenheiro. Tem gente que diz: o que eu faço é pôr dinheiro dentro de casa. Minha mulher se vira. A minha parte é essa. Que isso, moço? Participa da educação das crianças. Cria juízo. É fácil. É fácil ter filho assim. Educar a gente assim. Aí depois cresce, os adolescentes estão me escutando lá, estão me vendo. Aí o adolescente, ele tende a ficar esquisito. Todo adolescente você põe na sua cabeça, ele vai ficar esquisito. Uns mais, outros menos. Fica. E você, como homem de Deus, vai torcer para toda a semente que você plantou frutificar, germinar, crescer uma árvore bonita. Mas ele vai te testar. Tem hora que vem com aquele cabelo mais esquisito do mundo. Ridículo. Esses dias eu fui num parque, aí chega o pessoal, tudo com aquelas roupas estranhas, eu de olho olhando, eles não vendo ninguém. Aí eles passam perto de um carro, dá uma parada e começam. E aí vão com aquelas carinhas de bravo. Tudo para se autoafirmar. Tenha paciência, pai e mãe. Quanto mais esquisito, mais você ama. Filhão, você está passando o limite, mas eu te amo tanto. Tem quarto de adolescente que você não consegue entrar. O cheiro, difícil. Você entra, tem aquela nuvem. Puf. Ame. Ame. Reconheça que você precisa de Deus para continuar amando o seu filho adolescente. Jesus disse com todas as letras, se você não guardar mais nada dessa mensagem, guarde isso. Jesus afirmou em João 15, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas eu faço tanta coisa. Não do jeito de Deus. Não da melhor forma. Se Deus ficar de lado. Ou também, outra coisa que pode impedir você no caminho da recuperação é a culpa. Salmo 40, porque os problemas que enfrento são grandes demais,
Meus pecados me atrapalham a visão, são muitos, mais que os fios de cabelo da minha cabeça. Por causa deles, me sinto fraco e desanimado. Talvez você esteja se sentindo assim. Talvez você me diga assim: pastor, eu não sei nem como eu estou aqui, porque o que eu já fiz de voto para Deus, não tem limite. O que já disse para Deus: Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou melhorar. Rapaziada, eu vou parar de ser atirador de elite, Deus. Vou respeitar as mulheres. Tem uns caras aí que são atiradores de elite. Perigoso andar perto desses rapazes. Tem uns aí que sem noção. Eu vou mudar. Eu vou melhorar. E aí você não melhora. Por quê? Porque você não chegou ao ponto de ficar desesperado pela ação de Deus. E aí vem o que? A culpa. Na hora que você se anima em buscar a ajuda de Deus, vem o diabo e sopra. É de novo, hein? Você acha que Deus não perde a paciência? Não. Eu quero dizer uma coisa nesta noite. Deus, Ele nunca perde a paciência com você. Ele continua com os braços abertos para te receber como um pai amado. Como a história que Jesus contou do filho pródigo. Ele quer te receber, te abraçar, te dar roupas novas, festejar com você o seu retorno. Se você é um cristão desviado dos caminhos do Senhor, Deus está de braços abertos dizendo: eu estou te esperando. Eu te amei com um amor eterno e leal. Eu não mudo em relação a você. Eu te amo. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Não existe história que Deus não possa refazer. Nosso Deus é especialista em reconstrução. Ou o medo. O medo pode impedir você de trilhar nesse caminho da recuperação. Em Marcos 8,36 diz o seguinte: e qual é o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que proveito o homem tem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem gente que não decide, de fato, a sua entrega para Deus, esse compromisso de entrega, porque tem medo de ficar esquisito. Tem gente que diz assim: o meu amigo, ele começou a ir na igreja, ele já ficou esquisito um pouco, agora ele está dizendo que vai ser pastor. Já foi o sinal da cruz, eu não quero isso para mim. Pastor, não. Você tem medo de achar que você vai ficar esquisito por servir a Jesus. Nós temos um axioma na nossa juventude que é: ter a vida de Jesus dentro de si é viver um prazer sem culpa. Se você acha que vive uma vida com prazer e não tem Jesus, você não tem noção o que é ter prazer. Você não tem noção é que a profundidade de se relacionar com Deus, de ouvir Deus falar, de incrivelmente Deus te conduzir no dia a dia, aliviar suas pressões. Você não sabe ainda o que é ter prazer. De entrar na presença de Deus, de desfrutar de um tempo com maior qualidade, simplesmente por estar. Porque o meu amado é meu, e eu sou do meu amado, Jesus Cristo de Nazaré. Esse é o maior prazer, porque você foi feito para se relacionar com Deus, o amado da sua alma. Por isso na cruz do Calvário, Ele deu-se a si mesmo por você. Quanto amor, quanto amor, quanto amor. Não se preocupe, todos nós somos dirigidos por alguma coisa. Se eu começar a me aproximar de Deus, eu vou ficar preso. Se você não tem Jesus na sua vida, você já está preso por uma outra influência. A influência do mal, eu preciso lhe dizer. Está na Bíblia. Se você não chegou um dia e disse assim verbalmente: quem dirige a minha vida é Jesus Cristo de Nazaré, outra influência dirige a sua vida. Pode ser esta a razão do seu sofrimento nesta noite, por exemplo.
o distanciamento de Deus. E o diabo, ele odeia a criação de Deus que somos nós. E se nós não estamos protegidos por Deus, nós estamos à mercê dos ataques do inimigo e da sua tropa maligna, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus nesta noite está lhe dizendo: eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Quantos querem ter vida em abundância nesta noite? Vida plena, colocar a cabeça no travesseiro e repousar em paz. Não ficar com o coração disparado por ansiedade. É possível, desde que Jesus controle você. Também pode ser que você esteja procrastinando, adiando a sua entrega a Deus mesmo, o compromisso de aceitar a ação de Deus na sua vida, por causa da preocupação. Preocupação, anote aí. 1 Pedro 5,7 diz o seguinte: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Olha que Jesus disse: não existe ninguém com costas mais largas. Jesus está dizendo, ó, lança nas minhas costas tudo o que preocupa você neste dia. Tudo. Porque eu cuidarei de vocês. Eu cuidarei de vocês. Tem gente que reluta muito tempo em entregar algo para Deus, entrega, porque Ele sabe a melhor forma de cuidar de você. Chambers diz o seguinte: preocupar-se é calcular a vida sem Deus. Preocupar-se é calcular a vida, pensar na vida, imaginar a vida sem Deus. Aí complica demais. Pira o cabeção. Não se preocupe. Essa pregação visa você levar a uma decisão. Deixa que Deus fará o processo. Ah, pastor, você não tem noção. A minha vida é um pouquinho enrolada, é mais do que o senhor imagina. O senhor nem imagina. Só para me começar a tentar explicar, eu já me enrolo. Eu estou no labirinto, não sei como sair mais. Jesus Cristo é a luz, e aonde Ele entra, as trevas vão embora. Deixa Ele entrar na sua história. Ele vai desatar os nós, vai te pegar do lado, pela mão, e vai te levar no caminho da saída. O Espírito Santo que entra na nossa vida, quando nós nos entregamos a Jesus, é direção, é consolo, nos guia em toda a verdade. A proposta dessa mensagem é para que você, em primeiro lugar, tome uma decisão de mudança, e isso é um ato. Depois, você vai pensar nos problemas, e isto é um processo. Deus vai cuidar dos problemas, das consequências. Se você se entregar a Jesus hoje, não pense que Jesus vai ficar com o braço cruzado, dizendo assim, com os braços cruzados: ó, você é muito enrolado, resolva primeiro, depois você vem mais junto a mim. Não, Ele vai entrar na sua história, e Ele vai te ajudar a resolver aquilo que está enrolado. Por quê? Porque Ele nos ama com amor incondicional. Se Ele te receber, Ele te recebeu. Costumamos dizer que filho feio não tem pai, mas Jesus, Ele pega todo mundo. Tem essa não. Desde que você olhe para si mesmo e diz: eu sou feinho mesmo, eu sou um monstrinho. O hominho feio que eu me tornei. Tem gente hoje aqui que olha de vez em quando as fotos de 4, 5 anos atrás e não se reconhece. Sabe por quê? Não é porque o tempo te envelheceu, não. É porque você está tentando levar a vida sozinho. Não dá certo. Dá desgaste. Envelhece mesmo. É porque você tem tentado administrar essa culpa sozinho. Não sai, né? Não sai da cabeça. Sabe por quê? Deus te criou com uma consciência que ora aprova você e ora desaprova você.
Tome um ato de decisão para mudança e deixa Deus cuidar do processo. A dúvida muitas vezes nos impede. Por exemplo, você chegou até aqui. Uau! Você está ali na grande área já. Você tem que fazer esse gol, moço. Você tem que empurrar essa bola para dentro do gol de qualquer jeito. Na final até gol de orelha vale. Empurra a bola assim. Mas para isso você precisa deixar de lado a dúvida. Eu sei que alguns de vocês estão com uma batalha na mente. Será que o que o pastor está falando é verdade? Não é possível. Está falando a minha vida. Alguém contou para o pastor a minha vida. Quem foi esse cachorro? Quem foi essa pessoa? O irmão chegou para mim, depois de um tempo, alguns anos atrás, me disse assim: pastor, eu coloquei uma faca para matar o meu irmão. E quando eu estava passando aqui na frente da igreja, eu reparei a igreja pela primeira vez. E entrei. E o Senhor estava pregando sobre ira. Naquela semana, não sei como, eu parei num pequeno grupo e me entreguei a Jesus. Eu não quero matar mais meu irmão, não. É um moço grande. Eu falei: oh meu Deus do céu, o homem estava lá dentro da igreja. Jesus diz que se nós tivermos uma fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, podemos esperar grandes coisas. Porque o que vale é a fé, mesmo que seja pequena, em um grande Deus. Jesus Cristo de Nazaré, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a resplandecente estrela da manhã, Rosa de Saron, o Messias. O que vale é a fé nesse Deus. Certa ocasião nos evangelhos, um homem foi pedir ajuda para Jesus. E olha a situação: Jesus, vem até minha casa, que a minha filha está prestes a morrer. A menina tinha 12 anos apenas. Olha o drama desse pai. E Jesus, era difícil andar muito rápido, porque as pessoas queriam pegá-lo, conversar com ele, e ele também já ia resolvendo as coisas pelo caminho. Daqui a pouco chega a notícia: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a sua filha está morta. Jesus imediatamente olhou nos olhos de Jairo e disse para ele: continue crendo em mim. Sabe o que Jairo respondeu? Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Se você não tem fé hoje para acreditar que Jesus pode entrar na sua história e te mudar, peça para o Senhor agora: Jesus, me ajude na minha incredulidade. Sabe qual foi o desfecho da história? Jesus entrou e de fato a filha daquele homem estava morta, e ele trouxe de volta à vida aquela menina. A sua vida já cheira a morte. Jesus hoje quer trazer você de volta à vida. E também, uma outra coisa que pode segurar a gente de dar esse passo da entrega é a religiosidade. Pois para os outros vocês parecem perfeitos, mas Deus conhece os seus corações. Pois aquilo que as pessoas pensam que vale muito, não vale nada para Deus. A religiosidade pode ser um obstáculo para você não trilhar o caminho da recuperação. Tem uma história muito interessante de um homem que vivia dizendo coisas que Jesus nunca disse aqui na terra, e se achava o espiritual. Ele morreu por misericórdia e foi parar no céu. E ele decidiu dar um workshop lá no céu. Olha o cabeça do cara. E Jesus sentou na primeira fileira, anotando tudo com o laptop. O cara foi ficando desconcertado, e Jesus ali olhando e tal. No final, ele rapidamente liberou a turma e chegou para Jesus e falou: rapaz, você estava anotando as coisas? Jesus falou: eu estou perplexo. Você fala de mim coisas que eu nunca falei. Religiosidade não impressiona a Deus. Se você está aqui há muitos anos nessa igreja e ainda não mudou a sua vida significativamente, você corre sérios apuros. Não brinca com Deus, não. A fé
que traz para nós a salvação, é a fé que começa em nós a transformação pessoal. Eu preciso ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Por quê? Porque o poder de Deus opera na minha vida. É esse negócio que pau que morre, que nasce torto, morre torto, é furada. Não, com Jesus, Ele acerta o torto, endireita, cura, liberta. Porque quando Ele invade a nossa vida, Ele invade com o poder da ressurreição. Como você pode então dar este passo, o terceiro passo, o passo da entrega, rapidamente? Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Talvez você esteja aqui pensando nos céus. Entrega o seu coração a Jesus nessa noite, se você ainda não fez, e Deus vai começar uma obra na sua vida, uma ação na sua vida forte, que vai respingar na sua família. A Bíblia fala em Romanos 10, 9, que se confessarmos com os nossos lábios que Jesus Cristo é Senhor, e se acreditarmos no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Ficou fácil. Quem aqui confessa que Jesus é Senhor e Salvador? Dê um sinal. Quem aqui crê que Ele ressuscitou dentre os mortos? Serás salvo. Salvação tem a ver com o seu nome ser escrito no livro da eternidade, no livro da vida, mas também ser salvo do inferno diário. É uma outra vida. Salvo de você mesmo, do seu egoísmo, da sua falta de perdão, da sua avareza. Salvo de você mesmo. Segundo, aceite a Bíblia como padrão e autoridade para a sua vida. Aceite a Bíblia como padrão e autoridade para a sua vida. Pois a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia, ela é a palavra de Deus inerrante. Quando nós abrimos a Bíblia com fé, Deus fala com a gente. Em João 1 diz que Jesus, Ele é o Logos de Deus. Na filosofia grega, quando alguém chegava no argumento Logos, não existia para ninguém, aquele argumento venceu. Só que João diz que Jesus é o Logo de Deus, não como um argumento, mas como uma pessoa. Passe a partir de hoje valorizar a Bíblia como palavra de Deus, e você terá a sua vida mudada, e você conseguirá trilhar o caminho da recuperação. Terceiro, decida que a vontade será a sua estratégia de mudança. Salmo 48, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ninguém vai mudar aqui nesta noite se não decidir. Uma oração chave no Celebrando a Recuperação é a seguinte: eu quero querer a vontade de Deus. Uau! Sabe por quê? Porque muitos de nós não mudamos porque no fundo nós não queremos querer a vontade de Deus. No fundo não. Vamos repetir? Eu quero querer a vontade de Deus. Que em nome de Jesus, a partir de hoje, a sua vontade seja inclinada à vontade de Deus. E por último, receba o poder de Deus como sua força para viver. Filipenses 4,13 diz o seguinte: porque eu posso fazer todas as coisas que meu Deus me pede, com a ajuda de Cristo, que me dá a força e o poder. Que me dá a força e o poder. Você vai andar não mais no dilema ou no script, eu tenho a força, mas eu sirvo a um Deus que tem a força. É diferente. Em Apocalipse 3,20 diz o seguinte: escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
eu entrarei em sua casa e nós jantaremos juntos. Então anote aí, o passo 3 significa entrega. Isto é, abrir a porta do seu coração. Você deseja, eu lhe pergunto, abrir mão do controle pessoal e colocar toda a sua vida nas mãos e no controle de Deus? Assuma este compromisso, anote aí, com Jesus, e nunca mais serás o mesmo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Eu tenho uma porta aqui. E essa porta você pode reparar, ela não tem maçaneta por fora. Sabe por quê? Porque Jesus não vai arrombar a porta da sua vida, não. É o que o texto falou. Jesus está batendo. Alguns de vocês há anos ele vem batendo. Sabe o que você tem que fazer? Você precisa abrir a porta para ele entrar e se relacionar com você, trazer sentido para a sua vida e mudar a sua história. Para alguns, sinceramente, Jesus está dizendo: chega de sofrimento, chega de dor, chega de sofrimento, me deixa entrar. Feche os seus olhos nesse momento. Se você deseja abrir o seu coração, a porta do seu coração, da sua vida, para Jesus, ore assim comigo. Pode ser em voz baixa ou em pensamento. Jesus, o Senhor bateu na minha porta. O Senhor bateu na porta do meu coração. O Senhor está batendo. E eu abro o meu coração para o Senhor entrar. Me ajuda a ter forças, Pai, de aceitar a ação do Senhor na minha vida. Perdoe os meus pecados. Mude a minha história. Conduza a minha vida. Em teu nome, Jesus, eu oro.